A economia circular é o núcleo de onde deriva o nosso próximo evento. O modelo econômico extrair, produzir, desperdiçar da atualidade está atingindo seus limites físicos. A economia circular é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a sociedade. Isto envolve dissociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos e eliminar resíduos do sistema por princípio. Bom, apoiada por uma transição para fontes de energia renovável, o modelo circular constrói capital econômico, natural e social. Ele se baseia em 3 princípios: eliminar resíduos e poluição desde o princípio, manter produtos e materiais em uso, regenerar sistemas naturais. E o nosso convidado para esta palestra é o Mike Oliveira, gerente de cidades para a América Latina na Fundação Ellen MacArthur, farmacêutico pela Mackenzie e Universidade de Coimbra, mestre em ciências pela USP e pela University of Alberta, é isso? University of Alberta. E mestrado profissional em gestão para competitividade com foco em sustentabilidade pela FGV. Com passagens pelas áreas de sustentabilidade e inovação por Natura, Acatu e Unilever. Caramba! Aliás, é um tema também que eu acho que gera bastante conteúdo, né? E muita curiosidade, Wagner. Eu sei que você é muito mais entendido do que eu sobre o assunto. Queria que você desse uma introduzida antes da gente ouvir, né, o nosso palestrante. O Mike, né? Então, Bruna, a Fundação Ellen MacArthur, de onde vem o Mike, é a entidade que hoje está liderando essa questão, essa discussão da economia circular, né? Qual que é o desafio? Parece que há um consenso entre os especialistas de que hoje nós já usamos uma vez e meia o que o planeta Terra tem condições de prover. Ou seja, nós estamos exaurindo esses recursos, né? E não há outra forma da gente manter a sociedade como a gente está se não houver esta recircularidade dos materiais, dos recursos, né? Então a ideia é exatamente aquela que foi apresentada ali. A gente deve diminuir, a gente não deve desperdiçar e a gente deve recircular. E como eu lhe falei, a Fundação Ellen MacArthur, ela hoje congrega uma série de empresas que suportam esta iniciativa da circularidade. Eu tenho a impressão que, além do Mike, o nosso curador de economia circular, que é o Ian McKee, também vai estar aí. Ah, que bacana! Então vamos ver. Bora ver que isso aqui vai ser muito legal. Estou muito curioso para ver qual que é o futuro da economia circular. Ou melhor, ele está dizendo que o futuro é a economia circular. E eu acredito que sim. Porque sem isso não tem futuro do planeta. Não tem futuro no planeta, é isso aí. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é o Ian McKee, eu sou o curador da temática de economia circular e é uma grande honra poder apresentar a entidade que hoje no mundo é referência na questão e no conceito de economia circular, que é a Fundação Ellen MacArthur. E quem vai falar com a gente hoje é o Mike Oliveira. O Mike é gerente de cidades para a América Latina na Fundação Ellen MacArthur. Ele é farmacêutico pela Mackenzie e Universidade de Coimbra, mestre em ciências pela USP e pela University of Alberta, é mestrado profissional em gestão para competitividade com foco em sustentabilidade pela FGV, já tem passagem pelas áreas de sustentabilidade e inovação por Natura, Acatu e Unilever. Mike, é um grande prazer ter você aqui. O tempo é seu. Muito obrigado. Obrigado, Ian. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui com você e contar um pouquinho sobre a economia circular. Vou compartilhar minha tela. Eu trabalho na Fundação Ellen MacArthur e eu queria contar um pouquinho para vocês o que é a Fundação Ellen MacArthur e como que a gente trabalha, né? Antes de entrar no conceito propriamente dito de economia circular, eu quero demonstrar para vocês o que a gente faz, como a gente atua e os principais pontos de uma economia circular. Então, a Fundação Ellen MacArthur, ela não se chama Ellen MacArthur à toa. A Ellen, ela existe
ela é uma velejadora, né? E ela sempre velejou solo aí pelo mundo, e numa dessas viagens solo pelo mundo, ela teve uma epifania de que ela poderia viver numa dessas viagens, numa dessas jornadas dela aí, tentando quebrar os próprios recordes, com muitos poucos recursos, né? Então, como ela poderia otimizar isso e como ela poderia trazer esse conceito de viver com poucos recursos, de ter paradas super programadas, porque isso impactava muito no tempo dela, na performance dela, na vida real, né? Então, ela, após uma dessas viagens aí, ela teve uma epifania de trazer esse conceito mesmo de se reunir com experts aí da indústria, da academia, do governo, e criar o que a gente conhece hoje como o conceito de economia circular. Tá? Então, a partir daí, a Ellen fundou, há 10 anos atrás, aí ela fundou o que a gente conhece hoje por Fundação Ellen MacArthur. Tá? Essa fundação ela nasceu no Reino Unido com a missão de acelerar a transição para uma economia circular. Né? Quando eu falo em acelerar a transição, eu falo que realmente o que a gente tem hoje não é uma economia circular. O que a gente tem hoje é uma economia basicamente linear. O que significa que é uma economia, ter uma economia linear? Significa que a nossa economia ela é baseada, basicamente, em princípios e conceitos que nasceram com a gente aí há um tempo atrás. Por exemplo, Revolução Industrial, Revolução Verde, pós-guerra. Esses conceitos de produção e de produtividade, eles continuam vigentes. E eles ditam, basicamente, uma forma linear de produção. Essa forma linear de produção, ela não considera, por exemplo, os limites planetários. Ela não considera que o nosso planeta tem limites e que a gente já atingiu e já utilizou boa parte desses recursos naturais e desses limites. Então, a ótica linear de uma economia, ela se baseia em extrair, produzir e desperdiçar materiais. Tá? E a economia linear é exatamente o oposto disso. Vamos pensar que numa economia linear a gente mantém esses materiais em uso e ela consegue ter com que esses materiais sejam desenhados e pensados de uma forma mais efetiva para serem utilizados e manterem esses materiais em circulação. Em uma economia circular, esses materiais eles conseguem também regenerar sistemas naturais. Tá? Então, pensando nisso, a gente tem o que a gente chama de 3 princípios aí de uma economia circular. Esses 3 princípios, eles se aplicam a materiais e, basicamente, a gente chama aqui de 2 ciclos, né? Um ciclo técnico e um ciclo biológico. Ciclo técnico muito aplicado para plásticos, metais, materiais. Ciclo biológico aplicado, por exemplo, para alimentos. Então, a primeira coisa é eliminar poluição e resíduos, desde o princípio. O que isso quer dizer? Que numa economia circular eu não tenho conceito de resíduo. Esse conceito de resíduo ele está totalmente ligado a uma economia linear, não uma economia circular, certo? Segundo ponto, manter materiais em uso. Quando eu falo em manter materiais em uso, eu estou falando em manter os materiais no seu mais alto nível de valor, no seu mais alto nível de entrega. Então é manter em uso, mas não é manter um material em uso com uma meia-vida muito curta ou com uma performance muito baixa. É manter eles no seu mais alto nível mesmo, podendo explorar aqui toda a capacidade que esse material tem ainda de oferecer para outros processos, por exemplo, né, para outras frentes. E regenerar sistemas vivos ou sistemas naturais. Aqui a gente fala muito de regeneração, a gente lembra muito aqui de agricultura regenerativa. Por quê? Porque eu quero dizer, por exemplo, que eu quero regenerar um sistema natural, quer dizer que eu quero trazer insumos, trazer subsídios para que eu, de fato, entregue nutrientes para esse solo e não retire nutrientes para esse solo. Tá? Então, aqui, se a gente pegar um exemplo de uma produção de alimentos, por exemplo, essa produção de alimentos, geralmente, ela tende a ser linear, né? Uma produção de alimentos linear, acontece que você extrai, né? Você mais degenera o solo do que regenera. Numa visão circular, você devolve nutrientes para esse solo, tá? Bom, pensando muito também no futuro, pensando na vida das pessoas daqui para frente, a gente observa que
que um estudo nosso que aponta que 60%, 66 a 70% da população mundial vai habitar e vai viver em cidades no futuro. Então, a economia circular, ela precisa acontecer onde as pessoas estão, onde as pessoas vão estar, onde as pessoas vão consumir, onde as pessoas vão comprar, onde as pessoas vão viver. E isso vai acontecer de fato em cidades. E aí um grande foco da Fundação hoje é trabalhar com cidades para fazer com que essa economia circular aconteça, né? Para fazer com que tomadores de decisões, tomadores de políticas públicas, municípios, governos, países, adotem os conceitos de uma economia circular para que isso seja de fato implementado, para que a transição seja de fato aconteça, né? Lógico que eu não estou isentando aqui nenhuma empresa, porque as empresas sim podem fazer circularidade nos seus negócios, podem fazer circularidade no seu modo de produção, devem, na verdade. E aí quando a gente tem, por exemplo, empresas fazendo e praticando circularidade, a gente tendo várias empresas e cidades, por exemplo, fomentando por meio de políticas públicas, por meio de incentivos à economia circular, a gente consegue criar aí de fato uma economia circular na cidade, né? Não só processos circulares, não só formas circulares de produção, mas sim uma economia circular do ponto de vista mais amplo, tá? Então a gente desenvolveu uma série de recursos e verificou que algumas políticas públicas e a economia circular, ela pode trazer alguns benefícios, como, por exemplo, se alinhar aos objetivos do desenvolvimento sustentáveis. E aí, sim, cidades podem alcançar, por exemplo, alguns benefícios, como um ambiente mais próspero, habitável e resiliente, por meio de políticas essenciais, como, por exemplo, produtividade econômica, uso de recursos, comunidade mais próspera, saúde e meio ambiente, trabalho e habilidades e inovação. Deixando bem claro que a gente percebeu que com o Covid houve uma preocupação melhor, né, uma preocupação maior, está acontecendo na verdade, em relação a uma recuperação mais verde, a uma recuperação mais justa, uma recuperação mais equalitária, mais distributiva. E aí a gente percebe que a economia circular, ela pode ser uma alternativa das mais viáveis para que essa recuperação e para que essa retomada mais consciente, mais verde, possa acontecer, tanto para as empresas quanto para os negócios. Por quê? Porque você vai estar tendo condições de viabilizar recursos e de economizar recursos, né? Então, para as cidades é muito benéfico a adoção de economia circular e para as empresas também, no que tange a longo prazo, no que tange a economia de recursos mesmo e a pensar numa forma mais comedida ou racional de utilizar alguns tipos de matérias-primas e repensar processos, tá? Lógico que aqui tem uma parte fundamental de design que é super importante para que a gente consiga. E lógico que nada disso seria possível se a gente não tiver políticas e alavancas de políticas públicas conectadas, né? Então, lógico que todos os incentivos econômicos, toda uma visão de uma economia circular por parte das empresas, por parte dos governos, regulação e gestão urbana fazem parte para que a gente consiga ter uma sociedade mais engajada e também aqui empresas e comércios mais engajados. Então, agora que a gente está num período super eleitoral, né, num período de municipal de eleições, faz diferença ter um comprometimento e uma nuance de política pública que viabilize, por exemplo, ou que contemple a economia circular. Bom, a abordagem sempre é colaborativa porque o que a gente percebe trabalhando já há mais de 10 anos, tentando fazer a transição, né, de modelos lineares para modelos circulares de negócios, é que a abordagem tem que ser colaborativa. Uma empresa ela não vai conseguir fazer economia circular sozinha. Um governo não vai conseguir fazer economia circular sozinho. É preciso transformar e é preciso ter um sistema integrativo e inclusivo
para que a gente consiga promover esse sistema e fazer com que inovações surjam desse sistema. Caso contrário, a gente vai ficar muito focado em soluções individuais. E essas soluções individuais, elas não vão ser colaborativas, né? E elas não vão conseguir incluir, por exemplo, outras esferas ou outros setores do meu desafio, por exemplo, né? Então, vamos pensar aqui num setor de plástico. A gente fala muito de economia circular dos plásticos, né? De eliminação de embalagens de plástico de uso único, eliminação de embalagens problemáticas. Essa eliminação do plástico, ela só vai ser possível quando a gente tiver novas formas de inovação e quando a gente conseguir integrar, por exemplo, outros atores nesse sistema, né? Novos modelos de negócios, novos modelos circulares. Então, aqui é muito importante que a gente considere um ecossistema de inovação, que a gente consiga abrir e pensar um pouquinho além do nosso P&D, do nosso R&D, e olhar para fora, olhar além muros, para ver o que a gente de fato está conseguindo integrar e trazer para fazer a economia circular acontecer, né? Quando a gente pensa ainda em oportunidades de economia circular, pensando muito aí aqui em cidades, né? A gente pensa basicamente em 5 etapas, tá? A primeira etapa é o planejamento, a segunda etapa é o design, lembra que é fundamental, terceira etapa, manufatura, quarta etapa, acesso e a quinta etapa, operação e manutenção. Quando a gente pensa em planejamento de estruturas urbanas, a gente sabe que isso é um pouco complexo às vezes, porque muitas das nossas estruturas urbanas já são muito bem solidificadas, já são consolidadas há muito tempo, e às vezes a gente não tem espaço para planejar. Só que o que a gente tem visto aqui, por exemplo, com o Covid, a gente tem visto, por exemplo, que o local se faz cada vez mais necessário, né? Que as distâncias mais curtas, que as cadeias mais curtas, que o privilégio ao pequeno, ao valorizar o local, isso tem se feito mais urgente, tanto por uma questão de saúde pública, quanto por uma questão de encurtar a distância mesmo e valorizar o pequeno, né? Valorizar o seu bairro, valorizar o que está acontecendo ali. Então, essa questão de planejamento de estruturas urbanas, às vezes foge um pouquinho do planejamento, mas cai muito na realidade e na necessidade de uma estrutura local, de privilegiar o local. Quando a gente fala de design, a gente pensa muito no design para as pessoas, né? Porque a gente pensa no design, às vezes a gente pensa no design como algo muito cool, muito conceitual, mas o design aqui ele é super essencial para que a gente consiga, por exemplo, ter novas formas de modelos de negócio, novas formas de entrega de embalagens, novas formas de entrega de produtos, novas formas de consumo, novas formas de serviços, né? Então, acho que o design, realmente aqui, quando a gente pensa no design, a gente pensa, o design é feito para quem? O design tem que ser feito para as pessoas, tem que ser feito para quem, de fato, está querendo consumir esse produto e pensado cada vez mais numa experiência de usuário, numa jornada de usuário, que isso seja, de fato, proveitoso. Porque pensa, eu tenho um produto, esse produto eu consigo reutilizar ou eu consigo fazer com que esse produto sirva de matéria-prima para outro produto. Mas como que eu conscientizo o meu usuário, né? Como a gente consegue... E aqui eu falo de usuário mesmo, eu não falo de consumidor. Eu falo de alguém que não é só passivo consumindo o seu produto, mas alguém que de fato, contribui para que esse produto, de fato, continue circulando no mercado. Então, ele usa isso e ele repassa, né? Então, acho que esse conceito também de usuário e de mudar um pouquinho a lógica de como a gente enxerga o consumo também faz muito parte da economia circular, né? Quando a gente fala de manufatura, a gente cada vez mais usa esse termo de local, né? Localmente. Então, é exatamente utilizar o conceito de global. Então, vamos sim utilizar o conceito de global, utilizar tudo que a gente aprendeu de forma global aí, todas as técnicas, mas trazer isso para o meu local, para a minha realidade. Então, acho que a gente tem esse conceito de localmente, que é adaptar, né? Adaptar as necessidades do local com as técnicas e com o conhecimento que eu adquiri a nível global, para, de repente, produzir um novo equipamento, produzir um novo material, um novo produto. Então, aqui, esse conceito de localmente, ele é muito valorizado por nós, né?
E cada vez mais a gente precisa ampliar acesso. A gente percebe que a economia circular, ela vai fornecer aqui, ela pode, né, fornecer vários subsídios, mas quando a gente pensar muito em como a gente está compartilhando espaços e como a gente está conectado com alguns espaços no dia a dia, como, por exemplo, transporte, aplicativos, delivery, enfim, tenho muitas formas. Eu acho que a conectividade, a pandemia também exacerbou bastante essa questão da conectividade, de tudo a um toque, tudo muito rápido, de forma significativa. Isso veio para ficar total. Então, ampliar o acesso e fazer com que a gente tenha mais mecanismos de uso de serviços, por exemplo, e não posse de serviços, também é uma coisa muito interessante e viável para a economia circular, né? E mantendo e operando ativos. Eu acho que é muito importante, porque não adianta também a gente pensar em esquemas e produtos nos quais a gente não consiga manter esses produtos ativos, por exemplo, numa questão de tempo aí, né? E aqui eu tenho um exemplo muito interessante para compartilhar, que é um caso de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte, a prefeitura de Belo Horizonte, ela tem um programa de remanufatura de computadores, né? Então eles têm ali, eles capacitam pessoas para remanufaturar esses computadores, e aí esses computadores remanufaturados, eles servem para inclusão digital de senhores, de idosos. Então, você tem aqui duas frentes. Uma que é manter esses ativos operando. Então, você não vai descartar esses computadores, você está capacitando pessoas para recondicionar esses computadores, e ainda você está incluindo digitalmente uma parcela da população que não teria acesso, por exemplo, a esses ativos. Essa é uma ação da prefeitura na qual você mantém os produtos em uso e conecta aí o lado social. Então, economia circular, às vezes, parece que está muito distante da gente, mas está mais perto do que a gente pensa, né? Bom, então, sistemas urbanos aqui, como eu disse, tem muitas oportunidades. Eu tenho alguns exemplos de economia circular ao redor do mundo. Então, tem um caso aqui, eu deixo aqui alguns casos para vocês explorarem, como eu contei de Belo Horizonte, Amsterdã. Entre no nosso site, acesse, porque tem muita coisa. E eu queria explicar um pouquinho também de como a gente trabalha, né? A gente trabalha basicamente com fluxos de materiais, para mudar a dinâmica de fluxos de materiais. O que isso significa? Que a gente quer fazer com que esses fluxos de materiais, numa escala global, sejam circulares. E a gente trabalha basicamente com 3 frentes, que a gente chama de iniciativas sistêmicas, tá? Iniciativas sistêmicas por quê? Porque a gente acredita que a mudança ela é sistêmica. Ela não vai acontecer do dia para a noite. Ela vai acontecer aí através de um processo. Esse processo geralmente envolve, na nossa visão, 1 ano de fase de pesquisa, né, que a gente faz uma pesquisa para entender o cenário, para startar uma visão. Depois de 1 ano de pesquisa, a gente vai para uma fase de mobilização, no qual a gente mobiliza atores locais para demonstrar e para colocar em prática os conceitos de uma economia circular nos fluxos de materiais desejados. E depois, sim, uma fase aí de implementação mesmo dessas mudanças sistêmicas, né? Então, agora, por exemplo, a gente atua com 3 fluxos de materiais super significativos. Plásticos, que a gente chama de The New Plastics Economy, ou a nova economia do plástico, no quais vários grupos de empresas multinacionais aderiram e se comprometeram a assinar um compromisso global para o plástico, se comprometendo a eliminar, reduzir e compostar embalagens plásticas, e principalmente as de uso desnecessário eliminarem. A gente tem o Make Fashion Circular, que é como tornar a moda circular, e aqui a gente trabalha basicamente com jeans. O jeans é uma das indústrias mais poluidoras aqui. Para a produção de uma calça jeans, a gente tem uma pegada hídrica muito grande, uma pegada de carbono muito grande, e o uso de recursos também é elevadíssimo, e às vezes esse material não é nada durável. Então a gente conseguiu reunir um grupo de empresas aqui, pensando em redesenhar, em repensar, em refazer esse jeans de forma circular, de forma que ele possa ser de fato reciclável e transformado em um novo material. Os primeiros jeans circulares já estão à venda agora na Europa, então estão saindo aí os primeiros. E tem a iniciativa de alimentos.
A iniciativa de alimentos, ela visa transformar o sistema alimentar. O sistema alimentar hoje ele é totalmente linear, né? Então, numa iniciativa de alimentos, a gente visa transformar esse sistema que é linear hoje em circular, ou seja, regenerando sistemas naturais, produzindo alimentos de forma regenerativa, aproveitando ao máximo os alimentos, ou seja, não tendo o conceito de resíduo, né? Aproveitando de fato, valorizando esses alimentos e produzindo alimentos mais saudáveis, tanto para a população quanto para o consumidor. E aqui, pensando muito na entrega desses alimentos para o consumo humano, né? Então, como que eu vou conseguir, de fato, ter alimentos mais saudáveis, alimentos com mais biodiversidade, alimentos desenhados, de fato, de maneira circular. Então, basicamente, essas são as frentes que nós atuamos. No Brasil, a gente tem um foco muito grande em cidades, a gente trabalha muito com a cidade de São Paulo, porque a gente optou por trabalhar com cidades no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, a gente trabalha com a cidade de São Paulo, nos Estados Unidos, Nova York, e no Reino Unido, Londres. Essas são as nossas 3 cidades-chaves, nas quais acontecem a demonstração de uma economia circular nesses locais, tá? Bom, é isso. Quero agradecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem um grande... eu sei que o tema pode parecer um pouco novo para a maioria de vocês, mas a gente tem bastante material, bastante recursos. Se você quiser começar a se aprofundar ou entender um pouco mais do tema, por favor, visite a nossa página. Tem um Learning Hub nessa página. Esse Learning Hub ele vai permitir com que você navegue e com que você se intere um pouco mais sobre o que é economia circular. E a partir daí você consegue também alcançar outros recursos que a gente oferece para implementar, por exemplo, começar a pensar em como implementar a economia circular no seu negócio, no seu modelo de negócios. Então, quero agradecer, Ian. Eu termino minha fala aqui. Mike, muito obrigado. Realmente, a gente vê grandes desafios, né? Quando a gente fala de desafios de redesenhar sistemas, né, de materiais, é um desafio muito grande. Eu sempre penso no desafio da economia circular com 2 frentes, que é, primeiro, a consciência geral de todo mundo, né? Porque se é uma economia colaborativa, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Como também, por outro lado, a gente precisa de liderança, de grandes líderes, seja institucionais, seja as empresas líderes de mercado, como a fundação mesmo, que está disseminando esse conceito de uma forma global e unindo, né, esses setores. Então, parabéns, acho incrível o trabalho de vocês e genial. Eu também sou velejador, então já tenho uma grande apreciação pela Ellen MacArthur. E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, são 2 coisas, na verdade. Primeiro, como que você enxerga a economia circular do Brasil hoje versus o resto do mundo, tá? E a segunda pergunta, que meio que encaixa com a primeira, o Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos que coloca a corresponsabilidade, né, a responsabilidade de cada ator em fechar esses ciclos, né? Como que você enxerga a política nacional de resíduos sólidos do Brasil com o restante do mundo também? Bom, Ian, primeira coisa que assim, eu acho que o Brasil, não só o Brasil, mas a América Latina toda, a gente sempre bebeu muito do que é externo, né? A gente sempre se inspirou muito no que é externo. A economia circular já vem sido debatida há muito tempo na Europa, muito tempo na Europa principalmente, e mesmo como política pública, né? Como instrumento de facilitação em política pública já vem sendo implementado. O que a gente percebe é que nos últimos 5 anos, Ian, houve um boom de economia circular na América Latina. Então, era um tema que não era citado, não era mencionado, e agora ele passa de insípido, de praticamente nada, para estar na agenda de decisores aí, na agenda de empresas, na estratégia de sustentabilidade de empresas, ou na estratégia de modelos de negócios de empresas. Então, o que a gente vê é um cenário super positivo, principalmente agora. Eu acho que o Covid acelerou muito a trazer essa agenda da economia circular para empresas. Então, a gente enxerga, a gente está vendo que tem uma atração ao tema e uma aderência ao tema muito maior do que anteriormente. Então, é positivo, o cenário é super positivo.
Ah, Brasil também a gente vê que tem algumas empresas super engajadas, super pautadas na economia circular. A gente vê algumas mais avançadas do que outras, mas com certeza já é um primeiro insight, é um primeiro passo, né? Então, acho que o primeiro passo de entender o que é economia circular, como eu consigo colocar isso na minha agenda, já foi feito por grandes empresas. Algumas estão muito avançadas, já incorporaram isso nos modelos de negócios, enfim. Mas eu acho que é bem positivo em geral, tá? Uhum. Legal. Outra coisa, você conversa com os grandes líderes de empresas no Brasil. Você já meio que respondeu essa pergunta com o fato de ter algumas empresas que estão realmente engajadas e outras não tanto, né? Mas que estão chegando lá. Como que você vê o cenário competitivo dessas empresas com a questão circular? Estrategicamente para a empresa, como que isso encaixa, você enxerga futuramente, estrategicamente, para uma empresa grande no Brasil? Eu acho que aqui a gente tem que olhar sobre dois fatores, né? E primeiro o fator do usuário, do consumidor, né? Então, assim, o usuário, o consumidor sempre vai estar cada vez mais numa onda de exigir e cobrar da empresa por novidades e por questões cada vez mais atreladas ao social, ao ambiental. Então, a empresa que ficar atrás, ela com certeza vai perder aí uma fatia, uma porção do mercado. Mas a gente vê também uma parte de inovação. Quando a sua empresa quer inovar, ela vai precisar buscar essa inovação. E provavelmente a inovação, quando a gente fala de economia circular, ela tem a ver aí com sair do muro, sair da sua zona de conforto e pensar em novos modelos de negócios, novas formas de estruturar os seus processos. Então, acho que quando a gente pensa em economia circular e inovação, a gente pensa muito também em como você está dirigindo e movendo a sua empresa ou a sua estratégia da sua empresa para o futuro e para o consumidor e para o tipo de mercado que você quer atingir. Tá? O que isso tem a ver? Lógico que isso vai ter muito a ver com economia para a empresa, de fato. Então, acho que isso é provado. A Fundação tem cada vez mais relatórios que provam que, de fato, aderir a uma economia circular vai trazer saving para a empresa. Mas, além disso, vai trazer inovação. Vai trazer novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de colaboração, novas oportunidades de pensar diferente, sabe? E isso pode ser um grande diferencial para a empresa se diferenciar no mercado. E só para complementar essa ideia, uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes, que eu aprendi com vocês, é o conceito de Product as a Service. Você pode só falar isso rapidamente sobre isso para quem não segue vocês poder entender o que isso significa? Sim, o que a gente entende é que assim, não necessariamente a posse ela vai ser sempre guiada por uma economia circular, né? A gente vai ter cada vez mais os modelos como eu expliquei antes, de aluguel, de adquirir um produto por um fim de semana. Então, como você consegue, de fato, criar novas possibilidades ou novos modelos para que você tenha usuários e não donos de produtos e fazer com que esses usuários consigam utilizar o seu produto por um preço justo, por um preço fixo, e depois retornarem isso para outros, desvinculando de fato a posse. Então a gente pensa aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo clássico da furadeira, né? Que é quem tem a furadeira hoje em casa, usa quantas vezes? Você realmente de fato precisa ter essa furadeira em casa? Ou não seria mais fácil você alugar essa furadeira? E a gente tem outros modelos, já tem carpete acontecendo dessa forma, filtro acontecendo dessa forma, tá acontecendo, né? Então acho que cada vez mais a gente vai desafiar os modelos de posse para os modelos de serviço, de fato, né? Como você encara o consumidor como um usuário e como não um dono daquilo, né? Ele, de fato, utilizando o seu serviço de maneira a poder entregar algum benefício para ele e por um preço justo. Excelente, Mike. Acho que isso é suficiente, muito conteúdo, bem rico. Eu espero que todos conseguiram
ter um entendimento maior, né, do desafio que é de criar uma economia circular. É um desafio grande, né? São sistemas e processos que têm que ser colocados e implementados. Só que eu acho que a boa notícia nisso tudo, pelo menos na minha experiência, principalmente com o Instituto Ecozinha, que a gente fez aqueles bares e restaurantes, aquele projeto em Brasília de bares e restaurantes lixo zero, né? É que uma vez que você implementa um processo e você muda a cultura, ele se repete e se repete facilmente de mês para mês para mês, que eu acho que é muito importante, né? Uma vez que você enxerga valor num produto, você aprecia e valoriza aquele produto e você se responsabiliza em retornar ele para a cadeia. Então, eu acho que esses processos eles vão ser instalados agora, acho que de uma forma bem rápida. Eu acredito que agora a gente está no momento que a economia circular ela vai crescer muito rapidamente, né? Um conceito que não existia há pouco tempo, ele vai crescer muito rapidamente. Então, Mike, muito obrigado, eu agradeço demais e tenho certeza que pessoas vão entrar em contato com a Fundação para aprender mais com você. Muito obrigado, tá? Obrigado a você, Ian. Até mais. Tchau, tchau.